a minha fala. Então, como eu falei, né, foi bem importante esses vídeos aí para a gente retratar essa situação aí no mundo e também começar a falar, né, sobre essa crise global como a gente nunca viu antes, né. Então, o ano de 2021, ele está sendo marcado, né, por essa série de eventos que tem trazendo para a gente aí uma sensação de desespero, onde a gente vê por todos os lados a polarização de classes cada vez mais evidente, né, situação de fome, de caos, de miséria, tudo isso que é um resultado da crise desse sistema que está cada vez mais profundo, né. Então, buscando driblar essa crise, a gente vê diversos governos aí tentando injetar dinheiro na economia. Só no caso dos Estados Unidos, foram 9,5 trilhões de dólares foram injetados em pacotes econômicos. E isso é chamado aí parte da chamada flexibilização quantitativa, que parece um nome bonito aí para essa prática racional de começar a imprimir dinheiro e colocar em circulação, para elevar a demanda. No entanto, né, essa prática, ela tem o quê? Tem uma consequência do aumento das dívidas. Só no ano passado, nos Estados Unidos, a dívida pública chegou a alcançar 129% em relação ao seu PIB do mês passado, em relação ao seu PIB. E no mês passado, o governo Biden fez aprovar um aumento no teto da dívida aí de 28,9 trilhões para evitar um calote. No Brasil, que é um país totalmente dominado e com menos margem de manobra, né, a dívida pública atingiu, em julho, 6,79 trilhões de reais. Isso vai corresponder a 83,8% do PIB. Apesar desse caos todo, então, os economistas aí burgueses, eles tentam ressaltar um aspecto positivo em relação a isso, né, em elevação da demanda e a possibilidade aí de um largo período de recuperação depois da pandemia, mas a gente acredita e a gente sabe que isso é muito pouco provável, né? Então, mesmo que o progressivo fim dessas medidas, de restrição, ela signifique um aumento momentâneo do consumo, né, vai existir aí uma série de elementos de instabilidade. Uma demanda que, em parte aquecida, que foi artificialmente com injeção de dinheiro público, com gargalos nas produções, com aumento das dívidas públicas e famílias, e também das bolhas especulativas, como foi o caso aí que a gente acompanhou recentemente da ameaça do calote da incorporadora da Evergrande, não sei se é assim que se pronuncia. Essa é a segunda maior empresa imobiliária da China em vendas, e ela é uma das maiores do mundo em relação à receita. E essa ameaça aí desse calote acabou abalando as bolsas ao redor do mundo e começou revelando, né, a bolha de mercado imobiliário chinês e o risco disso para a economia mundial. Então, a gente sabe que essa crise, ela é a raiz dessa instabilidade da política internacional e ela tem cobrado aí um duro preço, né, para a classe trabalhadora no Brasil e no mundo, com desemprego. Só no Brasil, a gente chegou no terceiro trimestre com 14,4 milhões de brasileiros aí desempregados, isso representando 14% da população, o que é divulgado pelo IBGE, fora o que não entra nesses dados oficiais, né? A gente vê também a questão dos arrojos salariais, a retirada de direitos, enquanto cada vez mais os bilionários ficam ricos, né, e fazendo turismo no espaço. E essas duas imagens, assim, que foi colocada justamente para tentar trazer isso, né, aqui na prática. Então, a gente viu essa notícia circulando durante essa semana toda da população parando os caminhões de lixo para tentar pegar a comida e o que tem, as cenas das pessoas no açougue tentando pegar os ossos que sobram, os restos de carne, e aí o Jeff Bezos e sua empresa passeando no espaço, né, fazendo turismo, que vai custar cerca de 55 milhões de dólares para você fazer um voo e uma estadia, e que corresponde a cerca, hoje, né, de 288 milhões de reais. Então, a crise desse sistema, ela ficou ainda mais evidente quando a gente viu os protestos na Índia, na Colômbia, no Chile, na Bielorrússia e na Rússia. Na Índia, a gente trouxe também na nossa resolução que a gente quer aprovar e vai aprovar em relação à conjuntura no final desse encontro. Na Colômbia, ficou claro, com a fala do camarada, apesar de ter sido cortado, a resistência e as manifestações nas ruas que nunca foram vistas antes.
e isso mostra que demonstra o descontentamento das massas, né, em relação ao que a classe dominante não consegue mais dominar como antes. Né? A diferença, então, dessa crise em que a gente lida até então é que ela está sendo muito mais aprofundada pela pandemia do coronavírus. Né? Então, o que levou a população ainda mais à miséria, mais sofrimento, mais morte. Hoje, a gente, com os dados oficiais, já se somam mais de 200 mil casos de Covid no mundo e 4,55 milhões de mortes. Né? Essas mortes poderiam ter sido evitadas se as medidas sérias elas fossem tomadas desde o início. Então, essa pandemia ela acabou trazendo para nós ainda mais a evidência do que o capitalismo não pode resolver os nossos problemas e que mostra o abismo que existe entre os ricos e os pobres, né, que estão condenados a morrer, e os que têm acesso a todas as medidas de segurança. Então, o capitalismo é o problema. O Brasil, né? Então, entrando aqui propriamente dito no Brasil, que é a crise política que combate para pôr abaixo o governo Bolsonaro, a gente vai trazer alguns dados também em relação ao que está acontecendo por aqui. Então, a gente tem a inflação no Brasil. Ele bate os 10,25% no acúmulo dos últimos 12 meses. Só em setembro, o índice inflacionário alcançou a marca de 1,16%, e é o maior dado para esse mês do ano desde o início do Plano Real, de 94. Né? Então, a alta da inflação ela não é uma exclusividade no Brasil. Ela é um fenômeno global que vai evidenciar o limite do capitalismo e, com as crises desse sistema, sempre recai sobre os ombros da classe trabalhadora. Além do aumento do desemprego e da informabilidade do país, né, dos empregos que a gente já comentou antes também, e os reajustes salariais que não acompanham as altas desses preços. Então, a gente vai para o mercado toda semana, é um desespero, né? A gente vê cada vez mais as coisas mais caras e esse sobe e desce aí dos aumentos dos preços das comidas nos mercados. No ano passado, os dados oficiais eles mostravam 811 milhões de pessoas que passaram fome. E a fome vem crescendo cada vez mais. Então, sem poder comprar carne, as filas aumentam, né, para conseguir os ossos no açougue. E vale lembrar também aqui o caso que ocorreu da mãe dos 5 filhos, que foi presa por roubar menos de R$ 22 para comprar comida, para estar com fome, né? Enquanto os ricos nada sofrem aí e continuam escondendo, né, os seus milhões em paraísos fiscais. Então, sem poder comprar gás, as pessoas cozinham com lenha, com álcool. A gente vê notícias das pessoas se queimando e com acidentes domésticos aumentando cada vez mais em relação a isso. O preço do aluguel sobe, né? O IGP-M, que é a base para calcular o reajuste do aluguel, chegou a 37,02% em 12 meses, o que, obviamente, eleva o número de famílias sem poder ter um teto para morar, e mesmo aquelas que tentam ocupar lugares para conseguir ter onde morar são despejadas porque não existe uma regularização fundiária. Então, existem os elementos que são particulares para a alta da inflação no Brasil, mas também importantes fatores internacionais, que é o caso da crise dos semicondutores, que causa um forte impacto aí na indústria automobilística e na produção de produtos eletrônicos. Então, a escassez desses produtos levou diferentes montadoras no Brasil a suspender a produção nos últimos meses. Também existe uma falta de container e o congestionamento de navio aí nos portos, que afeta todo o comércio mundial e vai elevar ainda mais o preço do frete. E está em curso ainda aí uma crise energética com a falta de gás natural, bastante utilizado na produção de energia na Europa, e falta de carvão, largamente utilizado na China, além da crise hídrica no caso do Brasil, né, que encarece a energia proveniente das hidrelétricas. E agora, eu acho que uma das coisas que mais circula e que as pessoas mais também comentam além de tudo isso é o aumento constante, né, do preço do combustível no Brasil. E a gente precisa entender que esse aumento do preço do combustível ele vai ter uma relação direta com a privatização da Petrobras, né? A alta do dólar e do valor internacional do barril do petróleo ele é definido pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que é a OPEP. E ela vai afetar diretamente no valor que é vendido pela Petrobras no Brasil, porque ela vai adotar desde 2016 a política de paridade com o valor internacional no barril do petróleo. E isso vai ser em dólar. E vai elevando, assim, o ganho dos acionistas da empresa,
mas vai penalizando os consumidores com o aumento da gasolina e do gás da cozinha. Então, essa é a consequência direta, né? Por isso que a gente vê esse aumento aí. E a política geral da desvalorização do real, ela vai favorecer o ganho dos exportadores, mas vai carecer as importações e vai provocar a diminuição de oferta de determinados produtos no país. E são esses dois fatores importantes que vão alimentar a inflação. Então, para além de uma série de eventos que são isolados, ou mesmo a pandemia, os impactos na produção e na demanda, a razão central para essas crises, esse fenômeno internacional da alta de inflação, são os limites do capitalismo e a anarquia desse sistema. Então, enquanto existe um aumento de trabalhadores desempregados em determinados setores, vão faltar trabalhadores em outros, né? Ao passo que vão sobrar determinados produtos, outros vão faltar. Então, cada capitalista ele vai tentar buscar o seu lucro, né? E não pensando num planejamento geral da produção aí para satisfazer as necessidades da população. Não, pelo contrário, né? Então, também, o atraso na vacinação e tantas mortes que poderiam ter sido evitadas nessa pandemia vão evidenciar isso também. E a pandemia, né, como a gente falou, que aprofunda mais, essa crise cada vez está mais aprofundada por conta da pandemia, ela já tem entre suas principais vítimas os mais pobres. É o que a gente falou, os mais pobres estão morrendo e quem tem acesso, né, continua vivendo. No Brasil, são mais de 600 mil mortos por conta da pandemia. E essa responsabilidade, ela vem diretamente do governo Bolsonaro. E a CPI aí que a gente viu e que acabou, ela evidenciou isso, né? E aquilo tudo que a gente sabe que não é possível confiar nos parlamentares burgueses e nem que esses mesmos viguem as mortes da nossa classe, né? Mas toda a tragédia que a classe trabalhadora tem enfrentado, ela vai ter um impacto na consciência de classe. Inclusive, essa imagem do Flávio Bolsonaro aí viajando em Dubai, né, enquanto o caos estava instalado aqui, né, e continua, foi uma das imagens aí que vem sofrendo bastante crítica, com toda a razão, né, porque é um absurdo, né. Continuando aqui no Brasil, cada dia, então, cresce mais ainda o ódio ao governo Bolsonaro e, diante disso, vai existir o questionamento por parte da juventude que está indo às ruas e vendo as manifestações. Por que a gente ainda não derrubou, né, o governo Bolsonaro se é isso tudo que está acontecendo? E para responder isso, a gente vai entrar numa questão muito importante, que é a questão da crise das direções. Então, assim, atualmente, o único motivo das ruas não estarem cheias de jovens trabalhadores para derrubar o Bolsonaro, né, é porque a gente não tem uma direção que mobilize para que isso ocorra. Muito pelo contrário, né? Essas direções elas passam pela limitação de chamar Lula em 2022 para resolver os nossos problemas. E isso ficou muito evidente nos fracassos dos atos do Fora Bolsonaro e que a gente, se tem alguém para responsabilizar aí, não é a população, e sim as direções desses aparatos, da CUT, do PT, da UNE, do PCdoB, do PSOL, que já abandonaram até mesmo a palavra limitada aí de impeachment, né? E sim, agora se passam totalmente a falar de Lula 2022. Essa política conservadora de mirar na eleição do Lula em 2022 é o que vai manter o Bolsonaro no poder até lá. E isso ficou claro quando a gente viu as direções não mobilizando para os atos, né, que elas mesmas estão convocando, mas buscam um frente ampla com quem? Com a direita, os nossos inimigos de classe, né, convidando para convocar os atos os partidos políticos da burguesia, que a gente viu PDT, PSB, Rede, aquele ato lá do... Esqueci do nome do movimento agora. Então, a gente tem que combater essa frente ampla, né, essa frente eleitoral para 2022, defendendo a independência de classe, né? Não é possível confiar naqueles que se dizem opositores do Bolsonaro, mas estão de acordo com as privatizações e com as retiradas de direito. O fato é que essas manifestações seguidas, sem um avanço de combate, ela vai gerar o cansaço entre as massas. Ainda mais quando nos caminhões de som se vê os representantes da política e da burguesia. Então, o bloqueio das direções, ela faz com que essa via eleitoral passe a ser vista como opção viável e a mais econômica para se levar do Bolsonaro. O mais provável é que esse governo ele vai sobreviver até as últimas eleições e que não descarta a possibilidade de novas explosões de luta, né, contra ele diante da profunda instabilidade política e econômica. E aqui eu acho que vale a gente ressaltar, então, mas o que seria o governo Lula, né?
A gente não pode ter nenhuma ilusão, né, se o Lula for eleito. A gente já passou pelo governo Lula e a gente viu que foi um governo de coalizão, traição, reforma, aprofundamento dos ataques aos jovens trabalhadores, somado com a tarefa de apaziguar as massas. Eu acho que um exemplo claro de traição do governo Lula foi aqui mesmo em Joinville, né, quando ele simplesmente mandou a Polícia Federal interventou para a fábrica que era ocupada e gerida pelos trabalhadores, a Cipla, Interfibra, aqui em Joinville, e todos os trabalhadores que estavam ocupando foram tirados à força, né, pela Polícia Federal, com bombas, armas de bala de borracha, bombas de gás lacrimogêneo, e acabando totalmente com aquela fábrica que era gerida, que hoje está quase falida, aí, com o interventor ganhando milhares de reais aí em cima do lucro daqueles poucos. Então, esse é o exemplo prático que a gente tem aqui, mas a gente pode citar diversos ataques aí desse governo. E desde quando o Lula foi condenado, por exemplo, quando tinha milhares de trabalhadores em volta ao carro de som para dizer que se o Lula quisesse, eles não iam sair da rua e ser preso, o Lula mandou todos para casa. E ao sair da prisão, em vez de convocados pelo Flávio Bolsonaro, não citava nenhuma palavra em relação, né, ao governo Bolsonaro. Já foram 20 minutos, ok? Beleza. Então, compreendendo esse contexto que a gente está agora, e compreendendo que é um contexto onde a maior parte das pessoas chega à conclusão de que, frente à traição dessas direções, o caminho mais viável são as eleições, como que a gente consegue, né, segue pela consigna aí do abaixo o Bolsonaro já, por um governo dos trabalhadores sem patrões degenerais? Então, acho que isso, né, se todos aqui leram a nossa resolução de conjuntura, a gente diz na nossa resolução que a gente precisa que a juventude conheça e se aproprie cada vez mais dos métodos operários de luta, né? A nossa estratégia, ou seja, o nosso objetivo final é o fim da propriedade privada dos meios de produção, é acabar com a exploração, com a opressão da sociedade de classes. A gente luta pela revolução, a gente luta pelo socialismo, né? E como que a gente vai alcançar esse objetivo, essa estratégia, né? Que tática que a gente vai usar para isso? Então, a gente vai encontrar uma boa resposta da nossa tática da Frente Única Proletária, que é uma elaboração que existe desde o Manifesto Comunista e vai se consolidar nas teses do Congresso da Terceira Internacional. Ela vai dizer respeito à luta pela unidade da classe trabalhadora e da independência de classe. Ou seja, sem alianças com a burguesia. Ela diz respeito e como lutamos com os nossos objetivos, para a gente se tornar a maioria enquanto ainda somos minoria no movimento, enquanto os trabalhadores ainda seguem organizações centristas e reformistas. Esse é o conteúdo político, então, da nossa palavra de ordem, abaixo do governo Bolsonaro agora, por o governo dos trabalhadores sem patrões nem generais. Aqui a gente vai apontar a fração mais resoluta às necessidades imediatas e históricas dos trabalhadores e jovens. A gente aponta a unidade e independência de classe, mas, ao mesmo tempo, a gente não abandona a nossa liberdade de crítica às organizações que vão capitular com a colaboração de classes. A gente precisa agrupar essas pessoas que têm acordo que o Bolsonaro devia sair agora. E a gente precisa, e onde nós combatemos como revolucionários, marxistas, por um governo dos trabalhadores, sem patrões nem generais, com uma perspectiva revolucionária que a classe trabalhadora tome o seu destino em suas próprias mãos. E ainda dentro dessa discussão da saída pelas eleições, a gente precisa explicar qual que é a nossa posição durante as eleições burguesas. Como a gente vai se posicionar nas eleições? A gente sempre intervém nas eleições burguesas com as nossas candidaturas, denunciando esse sistema. A nossa tarefa é estar lá, é disputar, participar desse processo, né? Mesmo a gente coloca, mas as eleições burguesas não resolvem nossas vidas. Não, elas não resolvem. Mas a gente tem esse espaço agora e a gente precisa utilizar desse espaço justamente para denunciar que não é dessa forma que a gente vai conseguir. Que a gente não vai conseguir... Desculpa, que apareceu uma imagem ali, daí estava tentando ver, mas não deu. Que a gente vai conseguir derrubar esse sistema, muito pelo contrário. Partindo aqui para o contexto histórico e saindo junto com a conjuntura aqui, a gente precisa entender, e acho que a Lucy ela trouxe para nós sobre a história da Revolução Russa e foi muito importante para a gente conseguir pincelar isso e justamente usar isso como ânimo e como horizonte, né, a importância disso que tem para a gente, né, a história da Revolução Russa,
que mostra a importância decisiva, né, do Partido Revolucionário para conquistar um poder, né, que foi um partido disciplinado, centralizado, né, de revolucionários profissionais, que foi capaz de conquistar a confiança das massas. Hoje, a gente precisa aprender com a história, com as lições das revoluções para transformar a nossa história, né? Aqueles que só conseguem enxergar o desenvolvimento da consciência da classe trabalhadora, né, com o número das greves e manifestações. Isso é um erro, né? Nós não podemos se basear nessa visão de ativismo e sim avaliar os processos mais profundos que vêm acontecendo silenciosamente e que podem explodir a qualquer momento. A gente vai colocar diversas vezes que a pandemia trouxe ainda mais o desemprego e essa combinação acabou se tornando um freio à luta econômica. Houve uma diminuição do número de greves, por exemplo, mas isso não significa que a consciência dos trabalhadores também diminuiu, muito pelo contrário, né? Com isso a gente vê a transformação de consciência em milhões de homens e mulheres, e particularmente na juventude, que está cada vez mais aberta, né, às ideias revolucionárias. E daí eu trouxe essa citação do Lenin, né, em relação à juventude, como a gente está aberto, que está no livro do Stalin, né, uma análise do homem de sua influência, que foi escrito pelo Trotsky. Então, Lenin está rodeado de garotos. Os liquidacionistas costumavam dizer com desprezo, mas, precisamente naquilo, Lenin via a grande vantagem do seu partido, a revolução, assim como a guerra. Coloca necessariamente a principal parte do seu fardo sobre os ombros da juventude. O Partido Socialista, que for incapaz de atrair a juventude, não tem futuro, né? E aqui eu trouxe essas imagens dos nossos, quando a gente podia se reunir presencialmente, né, dos encontros da liberdade e luta, para ver que quando a gente a juventude está ali, está se organizando, a gente está sorrindo, está com ânimo, está construindo o nosso futuro. Então, o Trotsky colocou no programa de transição que o problema da humanidade é o problema de direção. Né? A gente falou bastante sobre as direções e como elas têm atravancado aí as nossas mobilizações. E a vontade, né, de colocar tudo abaixo das massas, ela existe, mas ela não encontra expressão nas organizações oficiais. Então, mesmo que os dirigentes sindicais tentem frear essas massas, com ou sem eles, né, o movimento, de alguma forma, vai encontrar uma maneira de se expressar. Então, o Lenin, ele costumava dizer que a vida ensina, né, e os trabalhadores estão aprendendo da forma mais amarga com a experiência da crise, que acaba tornando esse processo de aprendizagem aí mais lento e doloroso. Então, se existisse uma organização revolucionária de massas com número suficiente de quadros presentes e com autoridade suficiente para ser ouvida pelos trabalhadores, a história seria diferente. Por isso, nossa tarefa é ganhar e construir esses quadros através do marxismo, da história das revoluções e as suas lições, né, se organizando, estudando e assim mobilizar jovens trabalhadores na mudança desse sistema a nível internacional. A nossa tarefa não é simples, ela vai demandar tempo e ânimo é o que a juventude tem de melhor. Por isso que a gente tem que construir os núcleos da liberdade de luta, organizar grupos de estudos, grêmios estudantis, centros e diretórios acadêmicos e nos dedicar à luta revolucionária, que é a única capaz de mudar o rumo da nossa história. E indo para o final, então, como é que a gente vai se preparar para esses tempos revolucionários, né? A gente sempre fala que a gente precisa estudar, mobilizar e organizar. A gente precisa juntar esses 3 pontos para a gente estar se preparando e construir, né, se construir para os tempos revolucionários. Então, a gente precisa estudar cuidadosamente e aprender com os erros e o acerto. É por isso que a liberdade de luta vai organizar uma discussão sobre a frente única e a sua aplicação na situação atual no Brasil e no mundo. A gente também deve organizar a publicação de uma nova brochura sobre a história das revoluções na América Latina, além de organizar mais discussões e publicações sobre a experiência da Revolução Russa, da União Soviética e a sua degeneração. A experiência da pandemia também mostrou para a gente que a gente precisa cada vez mais das redes sociais, da comunicação pelas redes sociais, portanto, a gente pretende também criar um site novo, com uma cara nova, para a gente colocar as nossas ideias e alimentar sempre ele, e essa é uma tarefa totalmente central para esse próximo período. E também a gente tem que considerar que o aumento das vacinações aí da população, provavelmente a gente vai ter um ano de 2022 já com a abertura das universidades. A gente viu as escolas acontecendo isso, né, de forma criminosa, onde os governos condenando milhares de famílias aí a mais exposição ainda. Então, mas com o aumento da vacinação, isso vem crescendo, então a gente precisa planejar como é que a gente vai receber esses calouros, como é que a gente vai receber
esses estudantes no ano de 2022 também, né, e para as portas de fábrica também, panfletar e convidar as pessoas a abrir novos contatos para fazerem parte aí dos núcleos da liberdade de luta. Por isso que a gente precisa aprovar essa resolução. Essa resolução, ela não só... essa resolução ela se combina e ela é aprofundada pelas resoluções sobre juventude universitária, secundarista e trabalhadora, que a gente vai estar falando durante o nosso dia aí. E o socialismo ele não é um sonho, né, que parte da cabeça de gente utópica. Ele é uma necessidade histórica. Na situação em que a gente vive, é o socialismo ou é a barbárie. Então, a gente precisa conectar cada reivindicação concreta, cada imediata, e essa perspectiva de transformação é dever de todo revolucionário. Então, a gente está aqui hoje não só porque falta poesia, né? A gente está aqui porque a gente quer o futuro da humanidade. Então, a gente convida todos para que não leram ainda, lerem a nossa resolução e a gente aprovar essa resolução de conjuntura assim no final do debate. É isso.